Pode ser? Vamos? Bora lá, então. Muito bem. Então, primeiro de tudo, eu queria muito agradecer as pessoas que estão chegando e estão online, agradecer a Daphne e o Jahara que toparam participar aí. A gente já vem conversando com bastante gente sobre esse momento e a ideia aqui é ser um bate-papo leve, não é um bate-papo pesado. A gente até faz no fim do dia mesmo para terminar o dia tranquilo. No meu caso e no do Jahara, fim do dia, né, Daphne? No seu ainda você tem aí mais umas 4, 5 horinhas. Tem uma jornada. Mas a ideia é essa, a gente dividir um pouco do que está acontecendo, olhando sempre pela ótica do que está acontecendo de legal, de coisas boas. E a gente veio fazendo esse OLX Convida e a gente foi falando muito sobre propósito, né? Porque não deixa de ser a bola da vez. E propósito permeou muitos papos, então eu falei, vamos fazer um só de propósito. Então eu queria começar pedindo para vocês, por favor, se apresentarem. Daphne, por favor, você primeiro. Obrigada, Jahara. É um gentleman, né? Bom, vamos lá. Primeiro eu queria agradecer, Cacá, você, o OLX, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo e num tema tão relevante nos tempos atuais. Bom, vamos lá. Vou tentar ser breve na minha apresentação. Eu costumo dizer que na minha jornada tem 2 grandes capítulos e 2 curiosidades. Então, vou dividir rapidamente com vocês sobre... Primeiro capítulo, certamente uma jornada como na minha carreira executiva, então são basicamente 20 anos de experiência na área de vendas e general management por empresas como Microsoft, onde a gente se conheceu, né, Cacá, há 20 anos. O problema é que a gente entrega idade aqui. Onde a gente se conheceu, ponto, e continua. Exato, continua a conversa. Microsoft, depois uma jornada, carreira inteira do ponto de vista de vendas, um varejo, pequenas e médias empresas, distribuição. Depois na Apple, onde assumi a posição de diretora de vendas para o lançamento, até então naquela época que era o grande produto para dar acessibilidade, maior acesso, digamos assim, com o lançamento do iPad 1 até o iPad 4. Naquele momento, aí que tem a conexão com o Jahara, a Apple ela era basicamente uma empresa de Mac, iPod, acessórios para agência de propaganda, né? E a partir com o iPad e depois o iPhone no varejo, foi quando a Apple ela realmente deu um acesso maior. E atualmente estou na Nike, basicamente 6 anos, atualmente como diretora de vendas para Nike Training, para Ásia Pacífico e América Latina. Então, essa foi meu primeiro capítulo, digamos assim. E o segundo capítulo da minha jornada é como atleta. Eu tive basicamente 10 anos da minha vida em que eu joguei tênis em alto nível, fui campeã brasileira. Aqui vem a primeira curiosidade. A minha final do Campeonato Brasileiro, que foi em Belo Horizonte, foi contra uma menina de Santa Catarina, que naquela época ela era a primeira do ranking, e quem assistiu a partida foi o Guga Kirten, que vocês devem conhecer. Naquela época ele não era ainda profissional, ele é um pouquinho mais novo do que eu, mas ele assistiu, era a melhor amiga dela, porém, para a infelicidade deles, eu acabei vencendo, mas ele foi a primeira pessoa a me cumprimentar, né? Um cara incrível. E sem dúvida, a minha carreira executiva, eu devo a minha carreira como atleta, né? Tudo aquilo que a gente aprende depois, todos os skills que a gente entende que são importantes como executivo, do ponto de vista de resiliência, eu vou começar por esse, porque no momento que a gente está, a resiliência, sem dúvida, é um dos mais importantes, mas foco, disciplina, hard work, tudo isso eu trago da minha bagagem como atleta, onde eu aprendi muito, humildade, né? Quer dizer, você está primeiro do ranking e você vai passar por um roller coaster, né? Uma montanha russa nessa tua jornada. O mais difícil não é você chegar a ser o número 1, mas como você se mantém, e a mesma coisa do ponto de vista de empresa. E uma segunda curiosidade, né, depois dessa, eu sou uma apaixonada por café, faz uns 12 anos mais ou menos que eu descobri o que é o café especial, e a partir daí não só me tornei uma coffee geek, em entender, aprender todos os métodos que existem, mas também conecta com uma iniciativa que a gente depois fala um pouco mais, que eu estou liderando junto com pessoas do meio para ajudar nesse momento a atravessar a crise, que é o Viva Café. Então, basicamente isso um pouquinho da minha trajetória. Muito bem, obrigada. Muito legal. Temos aqui algumas conexões. Ia fazer, mas vou deixar você fazer.
Guilherme Jara, eu sou hoje o co-presidente e CCO da Sunset DDB. Eu tenho 25 anos de carreira em publicidade, eu trabalhei em várias agências, na Finasca, na UMAP, na DM9, na Publicis, na Léo Burnet, na FBIS, a última, e com várias marcas. Nunca trabalhei com a Nike, mas uso muito Nike. Sou um jogador amador de basquete, frustrado, porque adoraria ter, quando moleque, se tivesse ido mais sério, quem sabe. Mas amo o jogo até hoje, continuo. Estou, inclusive, bem incomodado de não estar podendo fazer isso nesse confinamento. E tenho 2 filhos e estou vivendo aí um momento interessante, né? A gente está vivendo um momento que a gente está no meio dos acontecimentos, então o olhar como uma pessoa que está sofrendo o momento de confinamento, de Covid, enfim, e o olhar de alguém que está ali junto com as marcas, que também estão com várias questões nesse momento, e como é que as marcas estão começando a mudar a sua comunicação e muitas vezes mudar ações, que eu acho que é isso que a gente vai falar. Então, eu acho que tem um get together. E falando de café, só para encerrar aqui a parte aqui, que eu acho que é mais... Você já virou uma geek do café, eu sou um coffee drinker, né? Então, assim, eu tô... Olha lá, que legal! Eu estou bebendo até café demais. E aliás, Mas esse é um dado, tá? Eu tive uma live, fazendo um parênteses aqui, Cacá, se me permite, mas a gente tem live quase toda semana no Viva Café. E aí, Jahara, uma das informações que eu quis trazer para essa audiência, e a audiência do Viva Café é toda a rede do meio, ou seja, do produtor de café, o cara que faz torra, o barista, e principalmente a pequena cafeteria hoje, que está sendo a maior impactada nessa crise, porque estamos falando de uma crise basicamente de fluxo de caixa, né? E esse cara tem um fluxo de caixa de 2 semanas. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque uma das lives, eu quis trazer para eles o seguinte, olha, óbvio que o momento é desafiador, mas tem algumas indústrias mais impactadas que outras. E quando a gente fala de café, diferente de quem está em serviço, na hotelaria, que esse sim está sendo impactado, do ponto de vista de café, eu trouxe um dado para eles, que eram quais são os produtos que estão tendo maior crescimento nesse momento da crise. Um é óbvio que está relacionado à higienização, mas outros que vieram na sequência, sem dúvida, é o consumo de café. Então, não só você, a gente está mais tempo em casa, então a gente está consumindo mais em casa. Mas sabe qual foi o segundo produto, curiosidade, aqui, que apareceu na pesquisa? Pão. As pessoas estão fazendo pão em casa. Então, o produto que está mais sendo vendido, não só os ingredientes para fazer pão, mas máquina para fazer pão. E aí eu até fiz a conexão com eles do tipo, pessoal, tem nada mais gostoso do que comer pão com um cafezinho, né? Mas é legal a conexão, Jahara, a gente tem muito para a gente conversar e te falar mais sobre cafés especiais. Acho que também está todo mundo tomando mais café, porque teoricamente as pessoas estão em casa, mas estão trabalhando 2, 3 vezes mais também. Acho que tem uma grande conexão com isso, né? Vamos ver. E aí, já pegando a conexão aí de tudo que vocês estão falando, eu queria fazer a primeira pergunta, que é, até agora, quais são os aprendizados? Assim, então, o Daf já falou um pouquinho aí dessas pesquisas, mas quais foram os principais aprendizados que a gente teve até agora? A gente não sabe, né, até quando tudo isso vai ficar, mas a gente já está passando por isso faz uns 2 meses, pelo menos a gente aqui no Brasil. Daf, você faz um pouquinho mais de tempo, imagino eu? Ou está igual? É basicamente igual, a gente está entrando, a gente fala em semanas agora, né? A gente está na nossa... Você já não sabe mais se é sábado, domingo, segunda e terça ou domingo, mas você sabe que semana que você está do Covid, né? Muito bom. Mas nesse sentido, Cacá, eu concordo com você. Olha, com certeza vários aprendizados e a gente vai ter ainda outros, né? Principalmente quando a gente passar por tudo e olhar para trás, eu acho que vai ser uma outra janela de olhar. Mas agora, dividindo um pouco, eu acho que tem alguns aprendizados, primeiro do ponto de vista de behavior, de comportamento. E aí eu vou falar com uma ótica no trabalho, né? Eu acho que primeiro, sem dúvida, todo mundo está sentindo isso, é quanto que nós estamos mais ágeis na tomada de decisão. Então, decisões que a gente tomava ou não tomava, né? Porque principalmente em grandes empresas, e aí o Jahara também deve saber muito bem você, quando você trabalha em grandes empresas que são principalmente cross-funcionais,
você tem toda a questão de hierarquia, você tem toda a questão de diferentes áreas, né? Então, eu estou em vendas, você tem área de merchandising, você tem área de finanças, você tem área de brand, até você alinhar, e elas necessariamente têm conflitos de interesses propositalmente, certo? Então, a gente ultrapassou boundaries, digamos assim, que nunca na vida a gente pudesse sonhar, ganhando uma agilidade para tomada de decisão num nível surreal, né? Então, eu acho que essa é uma muito forte e que eu espero que a gente, com esse aprendizado, a gente sustente isso pós-Covid, que eu acho que esse vai ser um dos desafios, porque a tendência é você voltar ao modus operandi normal, né? O segundo que eu acho que é muito nítido e claro, que tem a ver com isso também, a questão de colaboração, os times muito mais colaborativos, então acho que tem um lado emocional de estar mais sensível e tem um lado também de sobrevivência, né? A gente está num mood Covid que é um mood de survival total, né? Como que a gente sobrevive e que exige sim esse espírito de colaboração. Na ótica empresarial. Ainda na ótica, e não só dentro da empresa, mas eu acho que o movimento mais lindo que eu estou vendo disso tudo, né, tentando ver o copo meio cheio, digamos assim, é a colaboração entre empresas concorrentes, que a gente nunca pôde imaginar em prol de algo em comum, né? Quer seja numa ótica de saúde, quer seja numa ótica de servir o consumidor para aquele momento. Então, você vê collabs entre empresas concorrentes e numa velocidade surreal, que é lindo de se ver, né? Então, esse para mim é um outro ponto. E terceiro, só para fechar, mas eu poderia listar alguns, é a questão de... eu vejo as empresas muito mais, a gente fala muito em ser customer center, né? Orientada ao cliente, mas tem muito de a gente fala e o quanto que a gente está distante em fazer. E agora não teve como, né? Quer dizer, todas as empresas tiveram que realmente estar orientadas a esse cliente em função de um mal em comum, né? Então, eu acho que eu citaria basicamente esse. E empowerment também, né? Não citei, mas tem a ver com essa questão de agilidade. Então, a gente conseguiu dar muito mais empower, autonomia para a tomada de decisão ser mais rápida. E eu acho, bom, eu acho que a gente pode quase encerrar aqui, porque a Daphne já foi nota 10, eu concordo com tudo que você falou, de fato, assim, eu sinto a tomada de decisão de algumas empresas em executar coisas e sair de falar e começar a fazer. E fazer realmente é algo muito mais complicado, seja você menor ou maior. E para os maiores tem uma quantidade de coisas para acontecer em empresas grandes. E a tomada de decisão e de execução tem sido muito grande. Então, se a gente vai falar assim, sobre o propósito de marcas, se tem uma coisa que hoje tem acontecido, não adiantaria ter propósito ou qualquer coisa do gênero se não tivesse vontade de ação. E eu acho que a gente está vendo vontade de ação e outra, a gente está vendo as empresas... E aí alguns podem até discutir se tem empresas querendo fazer isso para parecer de bonzinha e tal, fazendo uma coisa ali, outra aqui. Ok, mas estão fazendo. E aí eu prefiro olhar por essa ótica, a ótica do copo cheio, porque está fazendo e tem gente precisando, e tem muita gente precisando. Cliente nosso aqui, para citar, mas aqui, como eu tenho proximidade, está dentro do propósito da marca, da Ambev. A Ambev é uma empresa de beverages, né? Mas muito de cerveja. Mas, pô, usou o que ele tem de matéria-prima de álcool para transformar em álcool gel. O seu plástico de garrafa para transformar em outro produto de proteção, né? De máscaras. Uma espécie, acho que chamam de máscaras. Enfim, como é que isso conecta e está fazendo? As empresas estão executando. Itaú, com outro, a Daphne comentou aqui no Brasil, né? As empresas se juntando, entendendo que mesmo quem é empresa de produto, eles estão conectando o produto com serviço, né? Então, assim, estão prestando um serviço também à sociedade. Com isso, pô, com certeza a Ambev está, em alguns momentos, tudo que é bar fechado, no metade do planeta. Isso, obviamente, impacta a venda deles. Então, entendendo outros momentos de consumo, entendendo a jornada dessas pessoas nesse momento, mas, ao mesmo tempo, sem deixar de fazer o que é preciso, entendendo que tem um papel na sociedade, né?
que não é uma empresa que todo mundo vai lá, eu vendo e o meu olhar é só isso, não. E aí eu acho que a gente está tendo uma coisa interessante de uma conexão humana, onde as empresas começam até a parecer um pouco mais próximas da gente, né? Tem uma coisa interessante aí. E a gente está tão distante, né? Está todo mundo em casa, mas a emoção que a gente está vivendo agora, essa emoção que está todo mundo um pouco mais com todos os tipos de emoção, né? Ela está um pouco fazendo com que as pessoas tenham uma conexão humana entre marcas, o que eu acho que também é muito legal. E adicionando o que você falou, Jahara, além dessa conexão, colaboração humana, eu vejo não só do ponto de vista de pessoa jurídica, mas pessoa física. Então, dando um exemplo, eu e a Cacá, a gente faz parte de um grupo aí que chama Tribo de Marketing, que tem até um podcast, e que esse grupo, o WhatsApp, ele tem muito antes do Covid, que era muito mais uma troca de informações, de best practices, etc. E com o Covid, eu vi um movimento no nível absurdo de pessoas físicas fazendo parte de alguns movimentos de assuntos ou tópicos que eles gostam, movimentando. Eu vou dar um exemplo. Não sei se você ouviu a iniciativa do Apoie um Restaurante, que foi liderada pelo Stone, Stella Artois, Chefs Club, etc. Quando eu vi essa ação, eu falei, uau, que incrível, né? Aquela ação de gift card, compra futura, que todo mundo é uma relação win-win, todo mundo ganha, né? O consumidor está pagando um voucher de R$100, está tendo um direito de um voucher de R$100 para um consumo futuro, pagando só R$50. Aquele restaurante pequeno vai ganhar full, vai ganhar tudo e todo mundo se beneficia. Quando essa ação surgiu, eu falei, opa, dentro da iniciativa que eu faço parte do Viva Café, falei, uau, a ação está perfeita para a gente plugar e ajudar as pequenas cafeterias também. E através desse grupo Tribo de Marketing, a gente juntou um executivo daqui a colar e falou, vamos chamar Nestlé e Nespresso para conseguir fazer dentro dessa plataforma, nesse mesmo guarda-chuva, ajudar as pequenas cafeterias. E outras pessoas também já estavam envolventes para fazer a mesma coisa, e a gente acabou fazendo o leverage da plataforma e colocando Nestlé e Nespresso. Então, e numa velocidade que nunca a gente teria feito. Isso aqui é brilhante, né, Naf? Como é que está sendo uma velocidade de ação? A gente está descobrindo maneiras, todas as pessoas, pessoa física, pessoa jurídica, estamos descobrindo maneiras para, assim, a gente fez filmes, inclusive, que a gente tem que comunicar, mesmo que sejam ações, às vezes, não é que tem, mas muitas delas são importantes você comunicar, explicar para as pessoas, para engajar as pessoas. A gente fez uma ação com o Banco BV, que é nosso cliente, que o BV... Ixi, perdemos. Deu uma congelada. Congelou o Jahara. Tudo bem, a gente continua até ele voltar. Ô, Daf, eu queria pegar um gancho no que o Jahara estava falando sobre propósito. Você acha que só quem tem propósito pode se posicionar agora? É um momento que pede, ou é um momento assim que pede o movimento da marca, sendo ela... Porque propósito é amplo, né? A marca pode ter o propósito de vender mais, a marca pode ter N propósitos, né? Então é super amplo. E eu queria entender o que você acha disso, assim, até, né? Porque você vem de marcas que têm muito propósito. A Microsoft, o propósito sempre foi muito claro, a Apple também, a Nike tem um propósito incrível. Então, e aí eu queria ouvir um pouquinho de você, o que você acha? Que é um momento de só quem tem propósito ou vai todo mundo para a rua? Sem dúvida nenhuma, as marcas que têm propósito, no meu ponto de vista, são as marcas que vão se conectar de uma forma muito mais autêntica com esse consumidor, né? Porém, isso não inviabiliza que quem não tenha, eu não tenho dúvida que agora é o momento dessas outras marcas de fazer um step back e realmente construir o que é seu propósito. Eu tive hoje de manhã, por coincidência, num live streaming da Corn & Ferry, que foi incrível e era sobre propósito também. E o ponto de vista dos consultores que estavam lá era exatamente esse, quer dizer, se você não tem um propósito, agora foi jogado na nossa cara de uma forma o quanto que isso é fundamental e o consumidor, ele espera isso, mas ele espera que seja autêntico. Então, não dá para você falar que essa é uma empresa sustentável, que tem isso como propósito, se você, né, não faz o famoso walk the talk e do nada, até porque o propósito você construi ao longo do tempo, ao longo de uma jornada. Então, e eles usaram uma frase muito interessante, né, que é "The purpose is the new strategy", falando que o propósito é incrível.
incrível, né? E da importância de você ter mais do que um propósito, você ter um propósito claro e que toda organização, todos os stakeholders, colaboradores, fornecedores, tenham isso de uma forma muito clara, o que é o propósito da tua empresa. Então, respondendo à pergunta, sim, vão se beneficiar, porque vão se conectar de uma forma mais autêntica e mais rápida, mas com certeza fica o recado para quem não tem, esse é o momento de realmente você criar e ter muito claro para todo o time qual que é o teu propósito, quais são a cultura organizacional da empresa, qual que é a E ser walk the talk, né? Que é muito isso que você está falando, porque senão não passa a verdade. E eu acho que nesse momento as pessoas elas só estão buscando verdade. Eu falei na quarta-feira passada, eu vou repetir porque eu achei que eles foram muito felizes. O Santander foi muito feliz em se posicionar com, eu não sei se você viu a propaganda do Santander, mas a propaganda do Santander é: a gente vai errar, a gente vai acertar, a gente só não pode parar. Eles foram muito felizes, porque é isso, né? É uma questão de ter ação, a gente tem um propósito, a gente vai tentar mover, e se você, nosso cliente, disser pra gente, moveu, mas não foi tão legal, a gente volta, repensa e segue. Achei muito bacana. Exatamente. É um momento. E aí também olhando assim, do ponto de vista de vendas, assim, você acha mais fácil trabalhar com marcas que têm propósito social nesse cenário? Porque assim, a gente é isso, né? A economia ela vai dar a gente vai ter muito aprendizado aqui, mas a gente não vai poder, em algum momento a gente vai ter que começar a retomar. Mas nesse momento a gente não vai ter um momento de parar e focar só nisso. A gente tem que olhar para o que está acontecendo no mundo. Olhando para esse cenário, você acha mais fácil trabalhar e vender marcas que tenham propósito ou é difícil vender anyway? Tá. Primeiro vou dar meu ponto de vista pessoal. Eu sempre busquei trabalhar em empresas que tenham um propósito e valores que eu me identifico, né? Começa por aí, até porque eu acho que o propósito é a razão de ser da empresa e a gente como executivo, a gente como funcionário, é nossa razão de, whatever, trabalhar nossas 8, 10, 12 horas, não importa, mas a gente vai ter momentos, o fato é, nós vamos ter momentos lindos, incríveis e a gente vai ter momentos difíceis. Então, quando o teu propósito pessoal está alinhado com o propósito da empresa, para mim é um ponto de partida e algo não negociável, digamos assim, para mim, eu trabalhar com empresas cujo propósito estejam super alinhados com o meu, né? Então começa por aí. É a minha razão de realmente acordar com, desculpa a palavra, mas acordar com tesão de trabalhar. Sim, é né? outra coisa. Acho que o Jahara voltou. Olha lá, tá de volta. Olha que tem tempo que não acontece, mas tinha que acontecer na live, né? Maneiro. Caiu a Tá internet. tudo bem. Mas a gente moveu aqui, mas você falou uma coisa que eu quero fazer uma pergunta, mas só vou esperar a Dafi responder e aí eu volto para você. Eu sei que você tinha que sair. Você tem tempo? Se você... Vamos lá, sim, Tá mais bom. um pouco. Sim. Vai lá, Dafi, continua. Quer que eu continue? Quer voltar para o Jahara? Não, continua, por favor, continua. Então, primeiro tem essa questão de alinhamento do meu propósito pessoal com a empresa que eu vou trabalhar. Para mim, isso é fundamental. E aí, indo direto para a tua pergunta, quer dizer, o quanto que isso facilita alguém que seja de vendas, eu não tenho dúvida que sim, facilita, porque, de novo, o consumidor... Está todo mundo isolado dentro de casa, entediado, né? Então, a marca que se conectar melhor com ele do ponto de vista... agora não é o criar o desejo, é como é que você se conecta emocionalmente com ele, vai fazer ele, com certeza, fazer a compra do seu produto de forma digital, né? Mas, para mim, tem uma questão do propósito e da troca, né? O que essa marca está fazendo? Então, o Jahara deu o exemplo de algumas empresas, eu vou dar exemplo do ponto de vista da Nike, quer dizer, o que ela está fazendo não só para simplesmente ser a venda de um produto, de uma coleção, a gente acabou de fazer um lançamento de uma coleção de yoga incrível. Como que está sendo o storytelling disso que conecta com o momento de hoje? Porque se você estiver desconectado e for simplesmente empurrando a venda de um produto, não vai acontecer, né? E eu acho que a grande vantagem da Nike, aí você volta para o propósito, né? E com a visão da empresa, que é o Make Sport a Daily Habit, e principalmente como é que você enable, como é que você ajuda a esse consumidor a estar ativamente mais saudável, e não só na ótica de te fornecer um produto do ponto de vista de inovação, etc., mas todo um environment para isso. E toda a campanha, se você for ver da Nike, né, que está dentro de um guarda-chuva, You Can't Stop Us, né, você não pode nos parar.
#PlayInside, #PlayForTheWorld, está totalmente conectado com o propósito dela, falando uma verdade e principalmente criando um ambiente para esse consumidor estar ativo, estar saudável e num ângulo muito maior do que produto, né? Num ângulo dentro de wellness, que é esse bem-estar. A gente falou, né, Daphne, você acabou de falar sobre, a gente está falando de propósito das marcas, a gente está falando de como se conectar, e a gente sempre falou de marketing, de contexto, e eu acho que agora mais do que nunca, né? Não tem um problema, aliás, as pessoas continuam em alguma monta precisando consumir vários tipos de produto. A questão é como é que as empresas colocam isso de uma forma coerente no momento que a gente está vivendo, porque não dá para ser blind nesse momento, né? Você tem que estar enxergando não só o consumidor, que é o consumidor no centro, mas tem que enxergar o momento que todos estão vivendo e tem empatia nesse momento. E às vezes até poder vender seus produtos, sim, porque isso faz a economia girar em vários aspectos, mas inclusive que são produtos que podem ajudar as pessoas. Então, como é que faz esse elo todo inclusive mais forte, né, com contexto, com poder estar junto, com poder oferecer serviços e produtos que tenham a ver? Eu acho que isso é um grande aprendizado que a gente está vivendo. Desafios enormes, muita gente com muito problema de profissionais com problemas, de pequenas e micro empresas, autônomos, empresas grandes, mas ao mesmo tempo olhando pelo copo cheio, uma oportunidade de tentar ver por outras óticas de como é que a gente se conecta com as pessoas, o que a gente pode aí do café da esquina pode prestar um serviço para a comunidade prestar um serviço de volta, porque também quer o café, e eu estou prestando um serviço, entre aspas, como consumidor, de não deixar o negócio do cara fechar. Então, como é que a gente gera uma conexão e a gente começar a ver que realmente as coisas não estão separadas? A gente vive numa sociedade que muitas vezes a gente vai realmente ficando muito separado. E a gente pode olhar pela ótica realmente positiva que a Cacá chamou aqui a atenção, qual é a beleza desse momento tão dramático que a gente está vivendo, é que a gente está absolutamente afastado e cada vez mais conectado emocionalmente, assim, entendendo que a pessoa que trabalha no caixa do supermercado tem uma importância enorme. O olhar em relação a certas pessoas que às vezes eram mais invisíveis numa sociedade, especialmente aqui no Brasil, a coisa vai para um outro patamar e isso vai da empresa àquela pessoa que às vezes é a mais invisível dentro da sociedade. E tudo isso está conseguindo todo mundo olhar de uma maneira um pouco mais integrada. Aí sim, um início, talvez, quem sabe, de uma sociedade mesmo, onde você consegue ter mais empatia, seja você, entre aspas, uma empresa ou um indivíduo que trabalha sozinho, que tem o seu pequeno negócio, seu médio negócio, que você está dentro de uma empresa e ajudando essa empresa a se desenvolver nesse meio do caminho. Eu concordo. E, Cacá, desculpa, e voltando Imagina. à pergunta da questão de vendas com a parte social, eu como consumidora, né? Eu vou responder a pergunta, eu como consumidora, eu vou estar consumindo agora produtos muito mais, sem dúvida nenhuma, com as empresas, como é que elas estão se comportando durante a crise. Então, quando eu falo como funcionária e como consumidora, quando eu vejo a Nike, as primeiras ações que ela toma, primeiro diz respeito, e todo mundo fez isso, obviamente, de proteger todos os seus funcionários, de fábrica a loja, do ponto de vista de fechar, ela foi a primeira empresa na indústria que fechou as lojas, tomou essa decisão, né, que exige coragem, porque você vai ter impacto direto na tua receita. Depois, segundo, ponto de vista... E até porque a receita é o que faz manter os seus funcionários, né? Então é muito ovo a galinha. Eu vou proteger meus funcionários, mas talvez a longo prazo eu tenha que desligar, enfim, né? Ela fez isso, manteve 100% de emprego. Não sei se você viu, porque não foi tão destacado na notícia, mas os fundadores da Nike e atual CEO, então você pega o Phil Knight, Mark Parker, que era o antigo CEO, John Donahoe, que é o atual CEO, doaram de
de grana deles pessoais, 18 milhões de dólares, para fundações, não apenas aqui em Oregon, nos Estados Unidos, mas em outros, Europa, América Latina, em prol, quer seja com um olhar de saúde ou com um olhar de alimentação, whatever, o que era necessário. Internamente, para a Nike, a gente tem um programa que é de doação. Então, cada dólar que eu coloco numa instituição que eu queira, a Nike faz 1 para 1. Durante o Covid, ela fez o 2 para 1, né? Então, a cada ela retorna 2. Então, quando isso de um outro ângulo que foi incrível, quer dizer, a gente usou a capacidade de produção de fábrica de tênis, de sneaker, ou de apparel, de vestuário, equipamento, para máscara, né? Então, ela produziu, se não me engano, acho que mais de 350 mil máscaras e também fez doação. Então, eu, como consumidora, não estou nem falando como executiva ou funcionária, vejo alguém como a Nike, uma Ambev, ou whoever a empresa, durante esse momento que está fazendo além do que é esperado dela, que é vender calçado, que é vender vestuário, manter esse consumidor ativo, etc., eu falo, uau! Aí volta para o teu ponto, impacto na comunidade, impacto social, certamente vai ajudar a vender, não tenho dúvida. Sim. E deixá-la ainda mais forte como marca, com um posicionamento do quem que ela foi durante a crise, no pós, né, no meu ponto de vista. Sim, sem dúvida. Eu ouvi uma frase outro dia que eu adorei, que dizia o seguinte, que o momento que a gente está passando é a mãe natureza colocando a gente de castigo. E eu amei, porque eu acho que é bem isso, assim, porque vai de tudo, né? Desde o que a gente fez com a gente, o que a gente fez com o outro, a falta de empatia, e o que a gente está fazendo com o mundo, de usar como se fosse infinito, né? Só, Jahara, pegando no ponto aqui bastante de posicionamento, eu queria te fazer uma última pergunta. Para que hoje as marcas que não tenham essa vocação ou que não tenham um posicionamento social, você acha que é o momento delas se adaptarem ou você acha que é um risco agora? E como fica esse processo do lado de criação? Porque deve ser bacana ser de criação nesse momento, porque se tem um momento que pode pirar é agora, não? Então, sim, mas obviamente tem muito mais limitação de execução de filmes, por exemplo, se você quer fazer uma execução de produção de qualquer coisa, de uma ativação, mas sim, dá para ser muito criativo, né? Eu acho que as empresas não podem ser oportunistas, tá? Eu acho que há várias empresas, especialmente olhando aqui bem para o Brasil, que dentro do seu core business, eles estão podendo fazer ações agora que tem a ver com o seu propósito, por exemplo, a Daphne estava falando sobre a Stella Artois e os restaurantes. Está dentro do ecossistema da Ambev e da Stella Artois, né? Tem outras que estão fazendo algumas ações que são super importantes, que não necessariamente estão no seu core, mas ainda assim estão ajudando a sociedade, mas nem por isso entrando por oportunismo. Algumas não estão nem fazendo disso comunicação, mas sim entendendo que dentro desse mundão todo, eles têm um papel e podem ter um papel relevante, por menor que ele seja. Então, a única coisa é, marcas não podem entrar oportunamente querendo surfar uma onda. Não é isso, né, gente? A gente está aqui quando a gente fala de oportunidades, são oportunidades para as pessoas se reinventarem, para as empresas olharem para dentro de si, mas não para aproveitarem, surfarem uma onda para se dar bem no momento de crise social. Então, assim, é exatamente o oposto a isso. Quem já estão todos, eu acho que muita gente está entendendo isso, muitas marcas, pessoas, e quem está realmente conseguindo se conectar nesse momento com esse approach, com esse entendimento e com essa empatia, isso por si só já traz um novo propósito de existência de uma marca e uma existência de vida. Eu acho que essa é a grande fortaleza de aprendizado nesse momento que a gente está vivendo. Boa, muito bem. Vamos lá. Eu queria terminar aqui. Jahara, eu não sei se você tem mais tempo, se você... Eu tenho... o que acontece para quem está nos ouvindo aqui, né? A gente acabou falando que ia fazer um disclaimer, não fizemos. Eu consegui conciliar aqui uma agenda, mas que eu, em breve, se adiantar um pouquinho mais aqui o nosso papo, eu vou precisar sair sem... E acabei saindo sem querer, mas é isso, tá? Do recado, eu faço um tchauzinho e agradeço já.
Maravilha. Mas toca aí. Eu acho que tem uma coisa muito legal acontecendo, que são essas coisas que a gente estava falando, né? Então, a Ambev, 3 milhões de máscara, ou, não sei se são 3 milhões, mas é um número mais ou menos parecido com isso, que é o número de médicos que tem no Brasil. Muita coisa legal. Eu vi Mercado Livre que mudou o logo, porque eram 2 mãos, né? De mão dadas. Tem muita coisa bacana acontecendo, assim, do ponto de vista de criação, do ponto de vista de ação. A OLX mesmo saiu com a quarentena do bem, então você coloca o que você quiser dentro do classificado do OLX de graça, coloca a hashtag quarentena do bem, e aí você encontra alguém que está precisando dessa doação. Então, tem muita coisa bacana acontecendo. E eu queria que vocês dividissem com a gente coisas que vocês viram que é bacana, que vocês acharam legais, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, de marca, enfim, para a gente... Eu vou falar Daphne, eu vou até agora pedir a tua licença para falar primeiro, até porque se eu tiver que sair. Eu estava falando quando caiu a ligação sobre o Banco BV, que é nosso cliente também, que não é jabá não, mas é porque eu acho que não é momento de jabá, mas do que você está vendo de legal. O Banco BV doou 30 milhões e depois está fazendo uma ação que é um convite para as pessoas olharem e falar, puxa, olha, eu posso ajudar. Como? A cada real doado, o banco doa um igual. Tá? E eu acho isso muito legal, porque as pessoas estão entendendo, poxa, beleza, eu posso doar 10 reais, vai virar 20. Vou doar 500 reais, vai virar 1.000. Então, legal pra caramba isso, a gente conseguiu tá bastante gente doando, eu acho que essa é a união. Olha que legal, é um convite, né? O banco podia falar, não, beleza, eu vou doar direto. Mas ali tem uma coisa, tem uma magiazinha legal. E uma outra coisa muito bacana, assim, eu estou participando aqui, inclusive o Banco BV e outras empresas estão ajudando. Eu estou participando de um grupo liderado pela CUFA, que é a Central Única das Favelas. Tá? Tem o Celso Ataíde, que é o fundador, e tem outras tantas pessoas dentro da CUFA. E eles organizaram algo maravilhoso chamado Mães da Favela. Vale muito a pena as pessoas conhecerem, poderem ajudar para levar alimento dentro das comunidades, alimentos e outras X necessidades, porque tem mãe que precisa de alimento. Tem mãe que... E a maioria... Porque mães, aí tem toda uma questão, porque são as principais pessoas que realmente tomam conta de lar e tomam conta dos idosos e dos filhos, a fortaleza das mulheres, né? E especialmente nessas comunidades. Então, esses dois muito legais que eu queria falar. E da Ambev, que tem feito coisas maravilhosas, Vigor. Estou falando até de alguns clientes meus, a própria OLX, mas porque eu estou, obviamente, vivendo muito intensamente isso. E basicamente é isso. Eu vou pedir super obrigado. A gente não fez o disclaimer antes. Para quem está nos ouvindo aqui, queria agradecer pra caramba. Queria agradecer muito ao OLX, a Cacá. Daphne, foi um super prazer te conhecer brevemente, te ouvir. Fiquei aqui, poxa, honrado de poder estar aqui do teu lado. Igualmente. E, vamos gente, tomar um café junto. Então, vamos aí, virtualmente. Assim que acabar, faço o convite para você conhecer Portland, na sede da Nike, ou quando eu estiver no Brasil, a gente vai tomar um café especial junto com a Cacá. Maravilha. Gente, muito obrigado, espero que tenha sido bom e vocês continuem aí. Um beijo enorme. Beijo, obrigada. Conta pra gente, Daf, o que mais te chamou a atenção? E assim, ficar super à vontade se você quiser falar da Nike, porque a gente pode ficar falando da Nike aqui a vida toda, porque tem muita coisa bacana, mas se você quiser falar de outras marcas também, fica super à vontade, até do seu lado café, né? Se você tiver alguma coisa para dividir com a gente. Não, legal, Cacá. Eu vou dar duas iniciativas. Uma de trabalho, obviamente, da Nike, não só pelo fato de eu trabalhar lá, mas o tema de hoje é propósito. E para mim essa é uma que eu tenho um super orgulho, porque é na categoria que eu estou, de training, mas o quanto que está alinhado no propósito da empresa. Então, quando você fala qual que é o propósito da Nike, é o de unificar o mundo através do esporte, criando um planeta mais saudável, comunidades ativas e mais igualitária. Então, quando você pega esse propósito e você traduz o que ela está fazendo na prática, eu vou trazer uma das ações que a gente está fazendo. Então, eu falei dessa iniciativa
dessa grande campanha que está dentro de um guarda-chuva, digamos assim, You Can't Stop Us, né? E a partir daí começou todo um movimento através dos nossos atletas e através do serviço, e aí eu vou citar o aplicativo Nike Training Club. Então, se você, para quem está ouvindo, para quem ainda não tem esse aplicativo, é um aplicativo gratuito para você treinar na sua casa. E eu costumo brincar o seguinte, Cacá, para meus amigos: olha, todo mundo usava aquela clássica desculpa, eu não treino, eu não vou para academia porque eu não tenho tempo ou eu não tenho dinheiro. E eu falo que agora essa desculpa ela não existe mais, porque não dá para você falar que você não tem tempo, dá para você treinar em casa, e não dá para você falar que você não tem dinheiro, porque é um aplicativo gratuito. E o que a Nike fez de diferente dentro desse guarda-chuva e com o aplicativo, e a gente acompanha, né, o número de membros a cada semana. É surreal, e eu fico muito feliz, porque, de novo, volta para o propósito, como nós, como marca, estamos ajudando a deixar as pessoas mais saudáveis, leia-se menos enlouquecidas, né? Porque dentro todo desse ambiente, dessa loucura, e eu sendo uma apaixonada por esporte, desde que eu me conheço como gente, eu não tenho dúvida que o esporte, ele nos ajuda do ponto de vista, essa palavra bonita hoje em dia, que é o mindfulness, a nos trazer um pouco mais de equilíbrio mental, espiritual, you name it. Então, o que ela fez? E se nesse momento você não tem esse equilíbrio, exato, é perigoso, né? Então, hoje você tem, por exemplo, 200 vídeos de aula disponível, gratuito, para quem é iniciante. Minha mãe, eu falei para minha mãe, baixa o aplicativo. Não, filha, mas você sabe fazer porque você conhece. Eu falei, não, você tem aula para iniciante. Não, mas você tem equipamento, você nem pode ir para academia, né? Mesmo se você tem um peso. Você tem aulas de iniciante, intermediário e avançado, sem nada de equipamento, só usando o peso do seu corpo ou com alguns equipamentos. Então, não tem desculpa porque não manter ativo. E, além disso, o que a Nike fez, que eu achei muito interessante, volta para o que a gente falou no começo, como a gente conseguiu ser muito mais ágil e veloz na tomada de decisão e colocar coisas em práticas. Então, a gente, assim, num passe de mágica, Cacá, a gente colocou live streaming de aula Nike Training Club no YouTube todo sábado, 9 horas daqui, no Brasil, acho que, se não me engano, 1 da tarde. Mas é só ir no canal da Nike no YouTube, você tem aula live streaming com os melhores profissionais da área, coisa que a gente colocou assim em função do Covid. E uma outra ação que a Nike fez dentro dessa iniciativa, e foi só aqui para a Norte América, muito mais por uma questão do sistema, mas ela liberou de forma gratuita o que a gente chama do plano Premium do Nike Training Club, que é um plano de assinatura, que você tem acesso a muito mais aulas com outros tipos de profissionais. Mas eu costumo dizer o seguinte, olha, só aquilo que já está gratuito, se você fizer tudo que está mal, você tem mais do que você precisa. Mas ela liberou também esse aplicativo, que foi uma iniciativa incrível. E do ponto de vista pessoal, eu falei sobre essa iniciativa do Viva Café. Então, para quem é apaixonado por café ou é simplesmente um consumidor, segue o vivacafé.br no Instagram, onde está sendo um portal com informações para ajudar tanto as cafeterias quanto toda a cadeia a atravessar a crise, mas para quem é consumidor também, para estar atento quais são as ações, o que está acontecendo. E a gente está fazendo uma live basicamente a cada semana, a cada 15 dias, com pessoas do mercado, de forma também a trazer uma troca de experiências para sobreviver, passar essa crise, porque a gente sabe uma coisa é fato: o varejo não será o mesmo, o consumidor não será o mesmo, não só durante, mas também o pós o Covid. Então, essa iniciativa também queria dividir aqui, que é algo que também está preenchendo minha agenda, e eu estou super feliz de contribuir com outras pessoas também. Cara, se a gente fosse falar de iniciativa legal, eu ia ficar falando aqui de várias, né? Mas eu tenho uma coisa que eu concordo muito com você, é que ninguém vai ser o mesmo, né? Até porque, se a gente voltar para o que era é o problema. E então, assim, concordo 100%. Tem uma iniciativa que eu achei muito bacana aqui também, a iniciativa, eu não sei se vocês viram, do McDonald's, dando todo sábado e domingo, se eu não me engano, eles entregam comida para os médicos perto do... Que legal. Super, super legal. Acho que o Burger King está fazendo também, agora tem um monte de restaurante aderindo, assim, porque se tem
uma área que a gente precisa agradecer muito, esta área são os profissionais da saúde, né? Que estão passando aí, deixando de ver família, enfim, para seguir e conseguir tirar. Uns são esses, sem dúvida nenhuma, não tenho o que dizer, e os outros são aqueles que estão fazendo motoboys, delivery, etc., fazer toda essa cadeia do remédio chegar na sua casa, da sua comida favorita chegar na sua casa, e que também... de manter o conforto, né? Se a gente fosse ficar aqui, porque daí eu penso nos lixeiros, graças a Deus, porque se não fossem eles, muito lixo na rua, ia proliferar outros tipos de doenças, e aí a gente vai ficar aqui agradecendo muita gente. Falando em agradecendo, Daphne, a gente tem que ir, são 6h20, eu sempre digo para as pessoas que vão participar da live que eu não vou passar de 1 hora, então eu vou tentar aqui seguir com isso. Marcelo, a gente tem pergunta? Tem 2 perguntas, então vou aproveitar que tem esse tempo curto, vou fazer para vocês, tá? Tá. Primeira, oi, ao passo que a internet cresce no share de audiência, estamos vendo a queda no preço de anúncios da mídia digital. Na opinião de vocês, como equilibrar isso? Você quer responder ou quer que eu responda? Pode começar. Tá bom. Maravilha. Eu acho que eu acho que ele é temporária, né? É um momento que vai muito do que a gente está passando e também vai muito do que a gente entrega. Eu acho que chegou o momento da gente se reinventar como mídia, né? Mídia é commodity, né? Se você entra no site, todo mundo quer vender e entregar alguma coisa, mas como é que de fato a gente participa da jornada do consumidor? Como de fato eu estou olhando para o consumidor, o que ele navega, como ele conversa comigo e como eu entro em contato com ele no momento certo, na jornada certa. Então, acho que o equilíbrio vem muito daí, né? Da gente entender que é um momento, mas também entender que é um momento de se reinventar e trabalhar mais em conversar no momento certo nessa jornada. Eu concordo com você, sem dúvida nenhuma é temporário, né? Eu tive a oportunidade de participar de uma call também de acesso com uma consultoria especializada em varejo, que é o que vai ser o pós-Covid, né? E eles começam dizendo é temporário, quer dizer, durante os 6 primeiros meses, 12 meses, é um mood de sobrevivência, né? Então, quando a gente fala em varejo, estamos falando em liquidação, então acho que conecta também com essa pergunta que sim, a gente vai ver os preços despencarem para níveis que não, no meu ponto de vista, não são realistas, não é sustentável, porém, depois de 12 meses, eles estão vendo um período mais de estabilização, normalização, e dali em diante, o que eles falam de go back to growth, né? Então, eu acho que conecta muito nesse sentido. Agora, uma coisa é fato, né? Vai mudar, né? E a pergunta clássica, né? What the future looks like, ninguém tem essa resposta, mas que com certeza já está mudando e vai mudar, isso é um fato. E tem um quote que eu gosto muito, né? Eu acho que ele nunca foi tão atual. É o famoso scarcity is the mother of creativity, né? A escassez é a mãe da criatividade. A gente nunca teve que ser tão criativo, porque o fato é, a gente está produzindo muito mais com os mesmos recursos, e a gente está vendo que isso é possível, né? Muito bem, muito bom. Marcelo, tem outra? Vamos lá. Vimos muitas marcas se unindo pelo momento que a sociedade está passando. Exemplo, as marcas do mercado financeiro aqui no Brasil, Telecom. Como a Nike viu esse movimento e se pensou algo, né, nesse sentido? E como fica o propósito numa iniciativa como esta, que acho que nunca feita anteriormente? Em primeiro lugar, essa é toda sua. Não sei quem perguntou, a pergunta é excelente, muito boa pergunta. Sim, a gente está pensando o que a gente fala out of the box, né? Esse é um momento para a gente se permitir a pensar em ações nunca imagináveis, digamos assim, em vários ângulos. Não vou dividir aqui com vocês quais são exatamente essas ações, até porque está em nível de discussão, mas sim, a gente está pensando em fazer coisas não vistas, não imagináveis antes, nesse sentido. Maravilha. Vou ficar aqui esperando. Ansiosa, porque você sabe que eu sou uma consumidora e tanto. Tem mais alguma pergunta, Marcelo? Não, acho que é isso. Maravilha.
É isso mesmo, acho que também está no nosso horário, né? Se Sim, quiser, eu posso fazer uma pergunta, assim, super rápida. super pode, claro. Essa crise, ela, gerada pela pandemia, acelerou muitos processos, né? Principalmente o processo de integração entre o marketing e performance, né? Isso, a Nike está passando por... Como é que botão que foi apertado na Nike nesse sentido, assim, integrando marketing, performance e vendas, né? Que é o seu caso. Ótima pergunta também, Marcelo. Na verdade, antes do Covid, a Nike já vem operando nesse sentido, né? Com marketing, com um olhar super conectado com performance. Então, para a gente não é algo novo, digamos assim, né? Até porque, como consumidor, acho que vocês todos, né? Para quem é apaixonado pela marca, se tem algo que eu costumo dizer, né? Eu brinco, bom, o dia que a gente parar de produzir tênis ou vestuário, certamente a gente pode ir para a área de cinema, de vídeos, porque eu nunca vi tantos vídeos tão incríveis e emocionantes como conecta e depois faz a entrega com o produto. Então, do meu ponto de vista, a Nike ela já opera assim, com esses KPIs do ponto de vista de performance entre brand e vendas também, né? Então, agora o que eu posso dizer é, talvez a gente vai acelerar muito mais, mas não vejo como sendo algo novo para a gente. Respondi a tua pergunta? 200%. Obrigado. E Imagina. daí tem só um comentário aqui da Flailda. Por que tanto problema em revelar a idade? Não, a gente não tem problema não. No começo a gente falou, a gente estava só brincando, assim, a gente está feliz com a idade que a gente tem e Não tá tem tudo problema bem. Foi só nenhum, uma viu? brincadeira mesmo. Não, essa é uma brincadeira que eu não perco a piada, né? Quando você fala algum termo, alguma referência ao passado, mas eu tenho 45 anos, então não tenho o menor problema e eu concordo com o teu comentário, tenho também satisfação, acho que a nossa idade reflete a nossa experiência e eu também não sou aquela saudosista, eu acho que o que você viveu com 14, com 18, 20, 30 é o lindo que foi para aquela época, os desafios que você teve, as incertezas, ansiedades, inseguranças, para mim, cada idade tem sim a sua beleza, né? E eu acho que o ponto, quanto mais você vai envelhecendo, sim, você vai ganhando maturidade, o lado bacana, do ponto de vista de saúde, você não vai ter aquela jovialidade, mas eu acredito que tem um trade-off inteligente aí, a partir do momento que você vai ficando mais velho, mais sábio, eu espero, né? Mas não tem problema nenhum. E aí, falando, eu também não tenho problema, eu tenho 36 anos, não tenho problema em falar. Eu acho que muito do que a gente está passando também vai mostrar que talvez não seja só a idade, né? Porque pessoas com uma certa idade passando pelo que estão passando agora vão ser muito mais maduras do que gente que não passou pelo que a gente está passando agora. Porque precisa ter muita maturidade para você conseguir levar esse momento do jeito que, né? Tudo que está acontecendo e você pensar. Porque pensar no outro é a coisa que, né, a gente está mais tentando e sendo puxado a acontecer agora. E conectando com o que você falou e a pergunta da idade, eu acho que primeiro que a idade é relativo, né? A idade é totalmente relativo, é como você se enxerga dentro daquela idade e o que ela traduz para você. Para mim, a idade é simplesmente um número. E conectando com o momento da crise que você falou, Cacá, para mim, independentemente da idade, é a forma como a gente reage, né, a cada desafio. Sim. A gente está num momento de Covid, é óbvio que, na teoria, quanto mais idade, você tem mais maturidade, você deveria ter mais resiliência. Mas você vai ter alguém, talvez, mais novo, que está reagindo de uma forma muito melhor do que você está agora. Então, acho que a forma como a gente reage a cada uma das adversidades diz muito mais do que a sua própria idade. Sim, sem dúvida. A gente tem mais uma pergunta. Eu não sei se você sabe do movimento Não Demita? Você conhece esse movimento? Não estou por dentro, Cacá. Tá, então eu vou te colocar. A Helena Trajano, a Luiza Helena Trajano, começou um movimento e chamou muitas empresas, varejistas, a OLX participa desse movimento, chama Não Demita. E esse movimento é as empresas assinarem esse movimento do Não Demita até dia 31 de maio, se eu não me engano. Então, todas as empresas que assinaram esse movimento não vão demitir ninguém até dia 31 de maio. E aí, eu acho que você já respondeu, mas mesmo assim, faria a pergunta a Nike faz parte do movimento Não Demita, se não, o que vocês estão fazendo para manter os talentos?
Com certeza, sem dúvida nenhuma. Para mim, o que mais me deixou feliz, acho que como funcionária executiva da Nike, é o que a gente falou antes, walk the talk, são os funcionários. A maior preocupação da Nike nesse momento é a nossa saúde, proteção, empregabilidade e principalmente o nosso ser, a gente está centrado. Então, todas as conversas que a gente tem com qualquer nível de liderança é garantir que a gente esteja bem. Eu não comentei uma das coisas, né? Eu acho que tem tantas iniciativas que a Nike está fazendo para consumidores, para sociedade e para funcionário. Uma delas tem um canal especial de suporte a funcionário com psicólogos para você acessar a qualquer hora do dia, se você precisar de alguma ajuda do ponto de vista de estresse, do ponto de vista de ansiedade. Essa é uma coisa. A gente tem palestras semanais. A gente teve faz 2 semanas com Deepak Chopra uma sessão live streaming exclusivo, aonde ele literalmente ensinou como você medita. Depois a gente pode falar offline, mas meditação 4 minutos, quanto que isso é importante, como você e dando todo esse conteúdo acesso. Tem alguns aplicativos que não são da Nike, mas que são relacionados a como você pode dormir melhor, como você mitigar a sua ansiedade, que a Nike também liberou para os funcionários. Então, sem dúvida nenhuma, a preocupação primeira é com a nossa saúde mental, física e empregabilidade. Maravilha, muito obrigada. Pessoal, vamos acabar, senão a gente passa muito do tempo, mas queria muito agradecer você, Davi, pelo tempo, por tudo que você dividiu aqui com a gente, tantas coisas legais para a gente terminar aqui do Brasil o nosso dia e você continuar aí o seu dia feliz. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você, Cacá, pelo convite, foi um prazer. O LX, eu tenho acompanhado todas as suas lives assim que eu posso, né? Porque aqui é horário de trabalho. Foi um prazer estar com você, com o Jahara, com o Marcelo. E contem comigo quando vocês precisarem. Será um super prazer continuar esse diálogo aí. Eu continuo acompanhando as lives de vocês toda quarta. Muito obrigada. Semana que vem tem mais. Pessoal, obrigada. E obrigada aí quem participou e pelas perguntas. Sim, super. Muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Cacá.